iniciando mais um culto de adoração ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e queremos te convidar a entrar nesse espírito de adoração também. Aproveite esses momentos que nós estamos tendo para poder glorificar o nome de nosso Senhor Jesus, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nome de nosso Senhor. Quero ler um versículo, ou alguns versículos, para iniciar esse culto. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra em Filipenses capítulo 2, verso 5 até o 11, é uma leitura muito conhecida. Se você não tiver como acompanhar, ouça aí, que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Filipenses capítulo 2, verso 5 a seguir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Porque também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus deu a Jesus Cristo, nosso Senhor, um nome que está acima de todo nome, e é nesse nome todo poderoso que nós estamos aqui, alegres, felizes, passando por lutas, passando por dificuldades, mas o povo de Deus é um povo feliz, é um povo que louva, é um povo que confia em Deus. Por isso eu quero orar com você. Feche os teus olhos, entregue os teus caminhos ao Senhor, entregue os seus pensamentos ao Senhor nessa hora, porque Ele vai fazer morada, Ele vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Pai querido, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui iniciando esse culto. Senhor, onde estaremos adorando ao Senhor com louvores, estaremos meditando na Tua palavra. Senhor, é um culto, Senhor, oferecido inteiramente ao Senhor. Aleluias. Só o Teu nome merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa o povo de Deus que está espalhado, Senhor, agora nessa cidade de Guarapari. Também, Senhor, em outras cidades, até mesmo fora do Brasil, que estiverem acompanhando agora, Pai. Que sejam abençoados, aleluias, pelo Teu poder, pela Tua palavra, pela ação do Espírito Santo. Nós assim rogamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Keila, Deus te use grandiosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos na casa do Senhor. Eu te convido aí a se alegrar juntamente conosco. Se coloque de pé, que nós vamos adorar o Senhor com júbilo nesse momento, expressando toda a nossa gratidão. Esse louvor ele fala: olha, eu me rendo diante de ti, perante aos homens e perante tudo, e eu quero que o universo seja minha testemunha. Assim como nós lemos aqui no início dessa live, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar, e nós queremos confessar perante a todos a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, e com louvor e com júbilo, celebra o Senhor conosco nessa noite. Com muita alegria, porque Ele tem nos ajudado, porque é nosso Senhor. Aleluia! Rendo-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o
universo seja minha testemunha. Eu vou aqui perante o teu trono, minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Ele tem alegrado o seu coração. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te louvar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu cuidado, pulsar no teu coração. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te louvar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater no meu. Eu te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração junto ao nosso coração, Deus. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Queremos te adorar, queremos te alegrar, queremos tirar um sorriso dos teus lábios, Pai. Oh, aleluia! Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus, grande é o Senhor em nossas vidas, e nós somos alegres por isso, porque o Senhor, Ele tem estado conosco, Ele tem sido o nosso Pai, o nosso ajudador. Aleluia, grande é o Senhor. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Se renda ao Senhor em adoração, aí na sua casa, a todos que estão aqui, porque Deus se faz presente. Seria um momento em vão se a presença dEle não estivesse nesse lugar. Adorado Senhor, Tu és, magnificado Tu és, engrandecido Tu és. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Você pode cantar isso novamente. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, porque só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, digno de louvor.
dá-nos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Maravilhosa obra. Lembre-se do que ele já fez na sua vida, de como você era e do que ele te transformou. Pelo poder do Espírito Santo, transformação de vida, evangelho puro de Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céu não existe outro. Ele é único, ele é majestoso. Oh Deus, tu és único Deus, tu és único Deus. Comece a abrir a sua boca nesse momento e a declarar a ele palavras de amor, palavras de gratidão. Exalte o nome do Senhor. Deus, nós elevamos o teu nome nessa noite. Nós glorificamos a ti, nós te enaltecemos, ó Deus. Tu és Deus como nunca houve, nunca haverá. Tu és o único, tu és o suficiente. Além de ti não há outro, não há outro. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Grande tu és, grande tu és. Oh, Deus poderoso, queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Deus sobre a terra e céu, que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam, um Deus que trabalha por aquele que nele confia, o nosso Deus que é conhecido sobre toda a terra, no reino visível, no reino invisível. Deus é conhecido, ele é temido, porque ele é poderoso. Oh, aleluia. E nós servimos a um Deus que, apesar de nós, nos ama. Um Deus que, apesar de quem nós somos, das nossas falhas e imperfeições, nos acolhe e nos chama de filho,
Jesus chega assim e diz: olha, já não são mais meus servos, mas agora são os meus amigos. Em Jesus tudo foi feito. Em Jesus tudo foi criado. Aprove nele que toda plenitude existisse. A você que tem falta de alegria, Ele é a alegria para o teu coração. A você que tem falta de paz, Ele é a paz que excede todo o entendimento. Toda a plenitude está em Jesus. E se você procurar em outro lugar, você pode se satisfazer por alguns momentos. Porque não existe nada que satisfaça o ser humano, a não ser Jesus. Glória ao nome do Senhor. E não há outro como Ele. Ele é único, Ele é suficiente. Aleluia, aleluia. A Ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reina. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Suas mãos e comece a adorar a esse que é exaltado. Tens um nome sobre todo nome,
sua adoração a Ele na sua casa, onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoramos ao Senhor com alegria, esse Deus poderoso, maravilhoso. Querido, estamos felizes com o Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Por isso nós estamos alegres. Aleluia. Esse Deus todo-poderoso. Neste momento, nós queremos convidar aqui nosso irmão seminarista da igreja IBC. Faz favor. Ele prontamente atendeu o convite, está aqui para nos abençoar, trazendo a palavra de Deus. Irmão Natan Nunes, nós vamos orar por ele, para que, a partir desse momento, a palavra de Deus vai ser pregada, nós possamos receber a palavra do Senhor neste momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti mais uma vez nessa noite. Pai querido, Teu Filho estará, Senhor, pronunciando a Tua palavra. Aleluia. Que os nossos corações agora estejam abertos. Que nosso coração seja terra fértil, Senhor, para a palavra de Deus. Aleluia. Que sejamos alimentados e o Teu Espírito possa fortalecer o Teu povo. Senhor, onde quer que esteja um crente, um servo do Senhor nesta hora, aonde quer também que esteja aquele, Senhor, que não conhece a Ti, mas que está ouvindo a Tua palavra, que ele possa nesta noite ter um encontro com o Senhor. Assim eu oro, que abençoe o Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento de pandemia, a gente tem que fazer isso, né, pastor Ananias? Antes de pegar o microfone agora, a gente tem que higienizar o microfone. Quem imaginou que nós estaríamos passando por isso nesses dias? Quem imaginou que a igreja estaria agora reunida nas suas casas sem poder se reunir nos templos? Quem imaginou que nós estaríamos andando nas ruas com máscaras, com luvas? Mas a cada dia mais nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo nos nossos tempos. A palavra de Cristo se cumprindo nestes dias. Eu quero agradecer, pastor Ananias, a oportunidade, a honra de trazer a palavra aqui essa noite. Agradecer meu amigo Lucas também pelo convite de trazer a palavra. Para mim era uma honra poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado na minha vida, mas também uma grande responsabilidade. Eu confesso que toda vez que eu subo ao altar do Senhor para trazer uma mensagem, eu sinto temor e tremor, porque eu tenho a responsabilidade de ser um canal de Deus na sua vida. Eu não sei se você está assistindo isso sozinho em casa, eu não sei se você está acompanhado com a sua família, mas eu quero ser aqui nesse momento um canal de Deus na sua vida. Eu não quero que você olhe para mim e enxergue um seminarista, não enxergue o Natan. Eu quero que você olhe para mim, mas preste atenção nas palavras que vão sair daqui, porque essas palavras não são humanas. Essas palavras vêm direto do trono da graça do Senhor para a sua vida. Hoje eu tenho uma mensagem para você que já experimentou a graça de Deus, para você que já viveu o primeiro amor, mas está nesse momento experimentando uma frieza espiritual. Eu quero trazer uma mensagem essa noite que vai fazer com que você pule para um próximo nível de intimidade com Deus.
Eu não sei há quanto tempo você é cristão, eu não sei se há 20, 30, 50 anos, mas hoje a palavra que eu tenho para você é uma palavra que vai reacender a chama, a fome, a sede que você tem por Deus e pela palavra de Deus. A mensagem que eu trago hoje, aqui essa noite para você, eu não sei aonde você está me ouvindo, se você está aqui no Brasil ou no Japão, mas a palavra de Deus essa noite é para você que quer experimentar um novo nível de intimidade com Deus, um nível de intimidade mais profundo, para você que quer ir além. Se o seu coração está frio, se há muito tempo você não sabe o que é ter fome e sede de Deus, essa palavra é especial para você essa noite, especial para você. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia. Não é porque você está assistindo pela internet, pelo celular, que você vai deixar de abrir a sua Bíblia. Abra, pega uma caneta, aproveita que talvez você esteja em casa e marque o versículo, porque eu tenho certeza que a mensagem que Deus tem para você vai mudar a sua história hoje, vai mudar a sua história essa noite. João capítulo 21, versículo 15, diz o seguinte: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes e respondeu: Senhor, tu sabes tudo e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade: quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Senhor Jesus, que essa palavra invada as casas nesse momento, Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, seja mais poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Que possamos ser impactados por aquilo que o Espírito Santo vai ministrar, ó Deus, essa noite. Que eu não fale de mim aqui, mas que eu fale de Ti. Que eu fale aquilo que o Senhor quer falar com o Seu povo. Espírito Santo, eu intercedo nesse momento por essa nação. Que essa epidemia, que essa praga, Senhor Jesus, caia por terra, que essa praga passe. Ó Deus, nesse momento nós estamos passando o sangue de Jesus nos umbrais das nossas casas, nós estamos passando o sangue do Cordeiro nas nossas casas, e esse mal não chegará à nossa tenda, esse mal não chegará, ó Deus, nos nossos lares. Espírito Santo, Senhor Jesus, mostra o Teu poder, mostra para as emissoras de televisão que quem manda é o Senhor dos exércitos. Senhor Jesus, mostra para esse povo que não é político, não é governo, não é jornal que determina o que vai acontecer nessa nação, mas é Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou por nós, Senhor Jesus. Fale conosco essa noite, Jesus. Faça o nosso coração arder pelas Tuas palavras, Senhor Jesus. Nós pedimos, nós imploramos, Senhor, manifesta, ó Deus, manifesta a Tua vontade no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
A palavra que acabamos de ler traz dois grandes homens, Jesus e Pedro. Uma conversa entre os dois. Você já deve saber que Pedro era um dos 12 discípulos. Isso eu tenho certeza que você sabe. Que Pedro era um dos 12 discípulos. Na verdade, se eu perguntar para qualquer pessoa, para me dizer algum nome de algum discípulo, a maioria com certeza vai dizer Pedro, Tiago e João. E alguns ainda vão se lembrar de Judas, o traidor, e vão dizer Judas. Mas se eu falar assim, olha, eu quero o nome dos 12 discípulos, aí trava. Aí trava. Vocês que estão me ouvindo aqui, ó, atrás da câmera, quem sabe o nome dos 12 discípulos? Não precisa levantar as mãos. Eu não vou fazer isso com vocês. Mas a verdade é que se nós perguntarmos para qualquer adolescente de 15 anos o nome dos integrantes do BBB 20, eles vão saber de cor. Mas dos 12 homens que se prontificaram para morrer por Cristo, nem tem pastores que nem sabem o nome deles. Homens que se prontificaram para morrer por o Evangelho, morrer pregando Jesus, se entregando por Jesus. Mas se eu perguntar o nome dos integrantes do BBB, você sabe de cor. Sabe de cor. 12 discípulos que representam a nova aliança de Deus com o homem. No Antigo Testamento, Deus fez a sua primeira aliança. E essa aliança, ela se firmou, ela se consolidou através das 12 tribos de Israel. Mas quando Deus se transforma em homem, quando Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se tomando a forma de homem, e como homem foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando esse Deus se fez homem e habitou entre nós, Ele escolheu 12 homens para poder disseminar a sua pregação na terra. E esses 12 homens simbolizam a nova aliança que Deus fez com o homem, através de Jesus, mas por meio dos 12 discípulos. Pedro fazia parte desse grupo de homens, homens que escolheram a cruz, homens que escolheram seguir Jesus até o fim, homens que escolheram Jesus sabendo que no fim de tudo eles iriam morrer, não de uma forma natural, mas violentamente, simplesmente por amarem a Deus, simplesmente por amarem a Cristo. O primeiro desses homens foi André. André foi torturado antes de ir para a cruz na Grécia. André era irmão de Pedro, irmão mais velho de Pedro, um homem maduro, um homem centrado, o homem mais experiente dos discípulos. Nós temos o segundo discípulo, Filipe, foi apedrejado, depois foi enforcado, pegaram o corpo de Filipe e crucificaram o corpo de Filipe já morto na Turquia. Nós temos Bartolomeu, que foi açoitado, foi torturado e foi colocado vivo dentro de um saco e jogado no mar, vivo. Nós temos Mateus, o discípulo mais inteligente que Jesus tinha, intelectualmente falando, era o mais inteligente, o mais bem preparado. Foi perfurado por uma espada, atravessado por uma espada, simplesmente por ser discípulo de Jesus. Nós temos Tomé, e quando eu falo Tomé, todo mundo lembra de quê? Das cicatrizes de Jesus. Na verdade, Tomé não era o nome de Tomé, ou Tomás em algumas versões. O nome de Tomé era Judas. Quantos Judas nós tínhamos entre os 12? Muitas pessoas só se lembram de Judas,
o Iscariotes, Judas, o traidor. Mas na verdade nós tínhamos 3 Judas: Judas, o traidor, Judas, Tadeu e Judas, Tomé. O nome de Tomé era Judas, Tomé era apelido. Tomé significa gêmeo. A grande dúvida, pastor, é de quem Tomé era gêmeo. Ele tinha esse apelido gêmeo, mas os historiadores até hoje não conseguem confirmar com exatidão de quem Tomé era gêmeo. A verdade é que Tomé é conhecido por ter duvidado de que Jesus tinha ressuscitado. Afinal, os 12 discípulos, os discípulos estavam dentro de casa quando Jesus apareceu para eles, Lucas. Jesus atravessou a casa, Jesus não entrou pelas portas, ele apareceu dentro da casa, e quando os discípulos viram Cristo, eles ficaram assustados, ficaram admirados, e Jesus mostrou que ele foi perfurado, mostrou as suas cicatrizes. E quando os discípulos contaram para Tomé que haviam visto Jesus ressuscitado dentro da casa, Tomé não acreditou, falou assim: olha, não, eu quero ver com os meus próprios olhos. E aí depois Jesus aparece dentro de novo da casa para Tomé e fala: Tomé, você não queria ver? Toque agora, Tomé, veja. E Tomé vai e toca nas cicatrizes de Jesus. A grande verdade é que nós lembramos de Tomé como um homem sem fé, um homem que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Mas a verdade é que Tomé queria ter a própria experiência dele com Jesus. Vocês viram Jesus, mas eu também quero ver Jesus. Eu também quero tocá-lo. Eu quero ter a minha experiência com Deus. Eu também quero conhecer a Deus. Eu quero ter a minha experiência. Nós tínhamos ainda um segundo Tiago. Nós tínhamos 2 Tiagos. Um era chamado de Tiago Maior, que nós conhecemos mais através de Pedro, Tiago e João. Maior não porque ele era maior que o outro Tiago, mas simplesmente porque ele era mais velho. E nós temos um Tiago menor, porque era mais novo. Esse Tiago menor, ele foi apedrejado até a morte na Palestina. Nós temos Judas Tadeu, não o traidor, Judas Tadeu, que foi morto violentamente na Pérsia. Nós temos Simão, o Zelote. Na verdade, entre os 12 discípulos, nós tínhamos 2 Simãos. Um, o Zelote, e o outro, Simão Pedro. Esse Simão, o Zelote, foi morto em um massacre na Roma. Nós temos Judas, o traidor, que logo depois da traição cometeu suicídio. Cheio de remorso, ele não conseguiu lidar com a traição que tinha acabado de cometer e deu cabo, deu fim à sua vida. Nós temos Matias, que muitas pessoas acham que só existiram 12 discípulos, mas na verdade existiram 13 discípulos, porque logo depois que Judas comete suicídio, os discípulos colocam um outro homem em seu lugar, e esse homem era Matias, e Matias também morreu por causa de Cristo, foi decapitado em Jerusalém. Nós temos Tiago agora, Tiago Maior, que também foi decapitado em Jerusalém e foi o primeiro discípulo morto, foi o primeiro mártir por causa de Cristo. Ele foi o primeiro a morrer. Eu me lembro uma vez que Tiago foi pregar numa cidade e a cidade não recebeu Tiago muito bem. E Tiago virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu posso orar para o Senhor tacar fogo naquela cidade? Jesus, não é assim, Tiago, não é desse jeito. Mas o importante era a vontade de Tiago. O importante era a vontade mostrada por Tiago. Eu me lembro ainda também de João. João foi o único dos 12 discípulos que não experimentou a morte violenta. João morreu por morte natural. A história nos conta que os homens tentaram matar João de todos os jeitos.
Dizem que jogaram João dentro de uma banheira com óleo quente, mas ele não morreu. A solução foi colocá-lo em uma ilha. E lá naquela ilha, João recebeu uma visita inesperada. A visita do nosso Senhor Jesus Cristo, com seus olhos flamejantes, com seus olhos em fogo, com seus cabelos brancos. Da sua boca saiu uma espada. Jesus aparece para João, e quando João vê aquela imagem de Jesus, ele fica aterrorizado. E ele se joga no chão aterrorizado, cheio de medo, quando Jesus aparece para ele na ilha de Pátimos. Eu me lembro quando João vai parar no céu, Jesus leva João até o céu, para ele poder receber a revelação do Apocalipse. E lá está João, e ele está vendo aquela cena no céu, o céu em silêncio, um livro selado com 7 selos, e um anjo bem forte gritando: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o selo? E de repente um dos líderes, um dos anciãos, grita: ali está o Cordeiro de Deus, ali está a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que venceu a morte. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E lá está João, vendo tudo isso. João, o discípulo amado por Cristo, o único entre os 12 que não experimentou a morte violenta. E para finalizar, entre os 12 discípulos, nós temos Pedro, o outro personagem da história que nós acabamos de ler. Pedro, um homem conhecido por ser imprudente, um homem conhecido por ser impetuoso, por ser viril. E olha só, foi só eu dizer impetuoso, viril, que agora aqui uma porta bateu com força. Pedro, o discípulo que mais deu dor de cabeça para Jesus, mas também o discípulo que mais experimentou os milagres de Deus. Hoje eu quero falar sobre ele. Hoje eu quero falar sobre Pedro e trazer um pouco daquilo que Pedro viveu com Jesus. Hoje eu quero falar sobre os dias de Pedro e o que nós podemos aprender com esse homem que tem tanto a nos ensinar. A vida de Pedro começa com o dia da pesca. Repita aí dentro de casa: o dia da pesca. Repita: o dia da pesca. O dia da pesca é um dia difícil, é um dia frustrante, é um dia decepcionante, é um dia que nada dá certo. Talvez você tenha um dia da pesca marcado aí no seu calendário. Eu tenho alguns dias da pesca. Eu me lembro nesse ano mesmo, logo no início do ano, que eu e minha esposa, nós perdemos a gestação dela. Foi o nosso dia da pesca. Um dia em que nós jogamos as redes, mas não pescamos nada. O dia que eu tive que olhar o ultrassom e ver aquele coração que estava batendo não bater mais. O dia em que os discípulos, Pedro, Tiago, João e André, se esquecem de André, que André também estava nesse dia da pesca, jogaram as suas redes, mas não pescaram nada. O dia da pesca é um dia que a gente quer riscar do nosso calendário, que a gente quer esquecer. Mas o dia da pesca também é o dia que Jesus aparece na nossa vida. Lá estavam os discípulos, frustrados, porque não tinham pescado nada. E Jesus aparece para eles, sobe no barco, prega, e depois ainda fala para eles: olha, leva o teu barco mais profundo e lancem as suas redes. Os discípulos então lançam as redes, conseguem os peixes. Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: eu vou fazer de vocês pescadores de homens.
O dia da pesca é o dia mais difícil da sua vida, mas é o dia que Jesus aparece nela. E quando Jesus chega na sua vida, vem junto uma promessa de Deus. Jesus aparece para os discípulos e fala: olha, eu tenho uma promessa para vocês. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você que está assistindo essa pregação, guarda isso que eu estou te falando. Pescador de homens. Você vai entender daqui a pouco essa promessa de Jesus. E os dias de Pedro continuam. Chega o dia de andar sobre as águas. E esse dia sempre chega na nossa vida. É um dia também que tudo está dando errado, que todos estão no barco, amedrontados, e de repente aparece uma figura fantasmagórica, aparece uma figura que você não sabe o que é, andando sobre as águas, e os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é uma assombração. E aí Jesus grita: não se amedrontem, sou eu, Jesus, não sou um fantasma. E Pedro então ele pega a frente e fala assim: beleza, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, vem sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas, e vai andando sobre as águas em direção a Jesus. Só que a Bíblia diz que o vento faz com que Pedro olhe para um lado, e Pedro começa a afundar. Mas Jesus não deixa que Pedro se afogue. E aí eu encontro uma das menores orações da Bíblia já feitas, se não a menor oração já feita na Bíblia. Uma oração com 2 palavras, na verdade 3 palavras. Quando Pedro começa a afundar, a água começa a subir, talvez ele já não conseguia mais respirar, ele grita: Senhor, salva-me. Pedro não tinha tempo para poder fazer uma oração rebuscada. Pedro não tinha tempo para poder orar: Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai de infinita misericórdia, nós estamos aqui. Pedro não tinha tempo para isso. Pedro estava se afogando, estava afundando, e Jesus segura na mão de Pedro e o tira da água. O que fez Pedro afundar foram as dúvidas. Logo depois Jesus vira para Pedro e fala: ah, Pedro, homem de pouca fé, homem bully, homem de pouca fé, homem chaleira, homem de pouca fé. Eu sei, a piada é ruim, mas o que vale é a intenção. Jesus vira para Pedro e fala: por que você duvidou, Pedro? O dia que nós andamos sobre as águas é o dia que as dúvidas nos tiram da direção certa. Quem não tem dúvidas? Quem não tem dúvidas? Mas o que te faz afundar não são as dúvidas, é a falta de fé. O que te faz afundar, o que te faz perder o caminho, é a falta de fé. É necessário ter fé para pisar na água. Dúvidas todos nós vamos ter, dúvidas todos nós vamos enfrentar, mas nunca podemos perder a nossa fé de caminhar. E Pedro podia ter dúvidas, mas eu só conheço 2 homens na história que andaram sobre as águas. Um deles foi Jesus e o outro foi Pedro. Ah, mas Pedro afundou, mas ele andou. Mas ele afundou, mas ele andou. Mas ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Eu imagino os discípulos no barco comentando: nossa, que amostroso. Nossa, ele se acha. Pegou a frente e saiu andando no mar com Jesus. Se você tiver fé para fazer aquilo que ninguém nunca fez por Jesus, Deus vai fazer aquilo que Ele nunca fez por ninguém, por você. Se você tiver a fé
para experimentar aquilo que ninguém nunca ousou experimentar, Jesus vai derramar aquilo que Ele nunca derramou sobre ninguém, sobre você. É necessário ter a coragem de Pedro, que tinha pouca fé, mas a pouca fé dele era maior do que a fé daqueles que ficaram no barco. Mas os dias passam, e chega um dia na vida de Pedro que é o dia do banho. Eu chamo esse dia de o dia do banho. Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos, e chegou a vez de Pedro. E Pedro vira para Jesus e fala: não, os meus pés o Senhor não vai lavar, os meus pés não. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro vira para Jesus então: Senhor, me lave por inteiro, me tome por inteiro. Acontece que hoje em dia nós queremos Jesus só para algumas partes na nossa vida. Nós queremos ser cristãos de Instagram. Nós não queremos que Jesus nos lave por completo, por inteiro. Eu me lembro que alguns anos atrás, Peter, uma música fez muito sucesso aqui no Brasil. A música dizia o seguinte, não vou me arriscar a cantar aqui agora, mas falava assim: me molha, me lava, me limpa, me ensina e arde outra vez no meu coração. Era o que Pedro estava cantando para Jesus naquela hora. Quando Jesus foi lavar o pé dele, ele não quis. Olha, mas Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Então Pedro: Senhor, me molha, me lava, me limpa, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, me lava por inteiro, pega tudo que é meu, Senhor. Agora, será que nós queremos ser lavados por Deus de verdade? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente canta no altar, pastor, e eu falei isso lá na minha igreja. Falei, muitas vezes a gente canta no altar assim: vem com teu fogo, derrama a tua glória, né? Só que a gente se esquece que o fogo de Deus só desce onde há santidade. Para a Shekinah de Deus descer, para o fogo de Deus incendiar, o cordeiro oferecido tinha que ser limpo, perfeito, puro, sem manchas. Qual foi o primeiro milagre de Jesus na Bíblia? Ele estava no casamento, acabou o vinho, e aí o que ele fez? Ele pegou os vasos da purificação. Ele pegou a água que era usada para santificação, a água que era usada para purificar, pegou aquela água e transformou aquela água em vinho. Nós queremos: Senhor, encha o nosso cálice, enche o meu cálice, Senhor, derrama o teu avivamento. Mas primeiro tem que haver um processo de santificação. Primeiro Jesus tem que te lavar por completo. O fogo não cai se não houver santidade. E Pedro entendeu isso, e ele falou: me lava, me dá um banho por inteiro, lava a minha história. Talvez você acabou de usar drogas, está todo sujo aí, mas Jesus pode te lavar nesse momento, através do sangue dele derramado na cruz. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terá direito à árvore da vida e entrará na cidade pelas portas. Para entrar no céu tem que estar molhado no sangue de Jesus, tem que estar limpo no sangue de Cristo. E os dias de Pedro passaram. Chegou um dia que eu chamo de o dia das palavras duras. Jesus estava pregando, e a pregação de Jesus estava incomodando as pessoas. Jesus estava falando: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o vinho esmagado e servido aos homens. E as pessoas começaram a falar: essa pregação aí não é para mim, essa pregação é muito difícil de entender. E a palavra de Deus diz que as pessoas começaram a resmungar e começaram a ir embora.
Jesus então vira para os discípulos e fala assim: vocês também querem ir embora? E aí 1 minuto de silêncio reina. Jesus vira para os discípulos e fala: vocês também vão? E fica aquele silêncio. E aí Pedro toma a frente e fala: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, esse é um momento que nós estamos vendo muitas lives. Tem muita live de tudo. Os cantores estão fazendo live de baile funk, live de rock, lives que se chamam até cabaré. E as pessoas estão consumindo isso, consumindo. As pessoas estão ligadas nos jornais o dia inteiro, assistindo jornais o dia inteiro, enquanto as únicas palavras que vão trazer vida estão aqui, ó. Só que essas palavras são palavras duras, mas são palavras que transformam a vida do homem. É através da palavra de Deus, é através daquilo que Jesus tem para nós, que a nossa vida pode ser verdadeiramente transformada. Os dias de Pedro se passam e chega um outro dia, chamado dia da transfiguração. Nesse dia Jesus sobe o monte e ele decide levar Pedro, Tiago e João com ele. E esse dia é engraçado, Lucas. Esse dia é muito engraçado, porque na verdade, quando Jesus sobe com Pedro, Tiago e João no monte, você se lembra dessa passagem? Aparece Moisés e Elias. E Moisés e Elias, a Bíblia diz que eles começam a conversar com Jesus. Só que Pedro não parava de falar. Leia o texto novamente que você vai entender. Pedro não parava de falar. Pedro começou a falar assim: nossa, eu vou montar uma casa. Eu vou montar uma casa aqui para nós, 3 tendas. Aqui eu vou colocar um sofá, vou colocar uma televisãozinha. Aqui eu vou fazer um frigobar para a gente ficar tranquilo. Ali eu vou colocar uma cama. Aqui eu vou colocar uma mesa de sinuca. Pedro não parava de falar. A Bíblia diz que enquanto Pedro falava, Deus bradou lá do alto: este é o meu filho, escutem o que ele diz. E aí quando Pedro, Tiago e João ouvem a voz de Deus o Pai, eles se amedrontam e se jogam no chão de medo, caem ajoelhados. Mas aí vem Jesus, toca neles e fala: levanta, não há o que temer. Ei, na minha presença, pode falar, Pedro, pode se divertir, pode fazer planos, pode fazer sonhos. Na minha casa, Pedro, você tem liberdade. A Bíblia diz que aonde o Espírito Santo está, nós somos livres. Através do Espírito Santo nós somos livres. A liberdade para você dançar como Davi dançou, a liberdade para você fazer planos como Pedro fez planos. Na presença de Jesus há liberdade. Faça como Pedro: eu quero morar aqui, eu não quero sair daqui, eu vou construir 3 tendas, mas eu quero ficar aqui com Jesus. Mas os dias de Pedro se passam e chega um outro dia, o dia da raiva. O dia da raiva. Esse dia foi o dia que Jesus foi preso. Nesse dia chegaram os soldados romanos para levar Jesus. E Pedro pega a sua espada e parte para cima de um soldado chamado Malco. A palavra de Deus diz que Pedro cortou a orelha direita de Malco.
Mas é óbvio que é impossível você mirar na orelha de alguém com uma espada e acertar. A verdade é que Pedro queria partir a cabeça daquele soldado. A verdade é que Pedro foi para matar aquele homem, mas por algum motivo ele errou e cortou a orelha. E como sempre causando problema para Jesus, Pedro arranca a orelha daquele soldado. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, nesse momento, eu mandava 12 legiões de anjos para me servir. Jesus, ele usa um termo romano de guerra, legião. Cada legião romana era composta entre 5 e 6 mil homens. Jesus estava falando para Pedro, falando assim: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, 70 mil anjos viriam me servir. Pedro era impetuoso. Pedro era cheio de vontade de defender o seu Cristo, às vezes da forma errada, mas ele era cheio de vontade, um homem autêntico, um homem verdadeiro, um homem sincero. E como faltam homens assim? O que nós vemos hoje são pastores que fazem teatro na internet, cantores que eu não sei o que fazem na internet, que se prostituem, que transformam a palavra de Deus em um negócio. Como nós precisamos, Lucas, como nós precisamos, Bonfim, de homens autênticos como Pedro, como esses discípulos. Mas Pedro não era perfeito. Chegou o dia mais terrível da vida de Pedro, o dia da traição. O dia que 3 pessoas diferentes perguntaram para ele, falaram que ele era seguidor de Jesus, e nas 3 vezes ele negou Jesus. Nas 3 vezes ele traiu Jesus. Judas traiu Jesus quantas vezes? 1. Vendeu Jesus 1 vez. Pedro traiu Jesus 3 vezes. No mesmo capítulo que Judas trai Jesus, Pedro também trai. A verdade é que quando você conhece Jesus, a verdade é que quando você se relaciona com Ele, você começa a ficar parecido com Ele. Você começa a ficar parecido com Ele e não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Eu me lembro, Davi, uma vez eu viajei para Santa Catarina, para Joinville especificamente, e eu estava no aeroporto de Joinville, e eu estava vendo um homem me olhando há muito tempo. Eu achei aquilo estranho, ainda mais nos dias de hoje. Eu falei assim: eita rapaz, o cara me olhando ali há mais de 10 minutos me olhando. E aí eu falei, ixi. Aí depois eu comecei a pensar, falei, esse cara tá me marcando para me roubar. Olha só o que eu estava pensando na minha mente. De repente aquele cara se aproxima e fala assim: você é de Guarapari? Eu falei: opa, eu estou em Santa Catarina, em Joinville, longe, mais longe do Espírito Santo. E o cara me pergunta se eu sou de Guarapari. E ele: é porque eu já te vi ministrar lá na igreja, que eu fui visitar uma igreja e eu vi você cantando lá. Pensa se eu estava fazendo alguma coisa errada. Quando você se relaciona com Cristo, quando você é discípulo de Jesus, não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Aonde você for, as pessoas vão te reconhecer. E Pedro tentou se esconder. Pedro tentou negar. Mas é inegável. Você começa a ter o cheiro de Jesus, Bonfim. Você começa a se parecer com Ele. O jeito começa a ser o jeito dele. As suas palavras, você começa a falar aqueles: e aí, varão, a paz do Senhor. Você começa a falar igual crente. Você começa a falar igual cristão. Não tem como se esconder. E esse dia foi o dia que Pedro tentou se esconder. Mas a palavra de Deus diz que depois de negar 3 vezes, o galo canta e Pedro se lembra que Jesus tinha avisado a ele que ele o trairia.
E a palavra de Deus diz que Pedro saiu dali, escute isso, saiu dali e chorou amargamente. Você sabe o que é um choro amargo? É um choro que não alivia. Geralmente o choro, quando você chora ali uns 10 minutos, mas depois você sente um alívio, um cansaço, até dorme. Mas o choro de Pedro era um choro amargo, era um choro que ele chorava e ficava mais desgostoso ainda. A cada lágrima ficava mais difícil. Ele chorava e ficava pior, não aliviava. Isso é um choro amargo. É você chora e a dor não passa. Esse foi o choro de Pedro. Mas aí chega o penúltimo dia, o dia do arrependimento. Depois que Jesus é crucificado, e depois que Jesus vence a morte e ressuscita, Jesus aparece para os discípulos de uma forma muito engraçada. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas estavam alguns discípulos na beira do lago. Estava Tomé, Pedro, Tiago, João. Eles estavam na beira do lago. E de repente eles estavam lá parados. Jesus havia morrido. E aí Pedro tem uma ideia. Pedro fala assim: eu vou pescar. Eles pegam os barcos, entram mar adentro e saem para pescar. Escuta essa, Lucas. Eles saem para pescar. Nisso, eles não pescaram nada. De novo, você lembra do dia da pesca? Lá no início, eles não tinham pescado nada. Agora, novamente, dias e dias depois, eles não pescaram nada. E de repente aparece um homem na beira da praia. Aparece um homem no lago e fala para eles: olha, pesca naquele canto ali, vá lá, joga suas redes naquele canto. E aí, quando os discípulos jogam as redes, quando eles lançam as redes, eram tantos peixes que eles não conseguiam carregar. E aí João vira e fala assim: é Cristo, é Jesus. E aí acontece, Lucas, que Pedro estava nu. Pedro estava de costas para Jesus. E quando João fala que era Jesus, Pedro toma um susto e fala: Jesus? E pula na água, porque ele estava nu, sem roupas, pescando de madrugada. Vai falar se esse cara não era doido. E aí quando Pedro sai da água, lembrando que eles estavam a 100 metros da praia, Pedro nadou 100 metros pelado dentro do mar. Quando Pedro sai da água, Jesus reúne os discípulos, começa a assar um peixe, e aí ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E aí Pedro lembra lá do dia da traição e fala: sim, Senhor, te amo. Jesus vira para Pedro e pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro vira para Jesus e fala: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta uma terceira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E a palavra de Deus diz que o coração de Pedro se entristece. E ele responde para Deus: Deus, tu sabes, Jesus, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus responde para Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Toma a frente, lidera, cuida desses homens. Assim como Pedro traiu Jesus, escute isso. Assim como Pedro traiu Jesus 3 vezes, por 3 vezes ele se arrependeu. Mas havia algo na vida de Pedro que ainda não tinha se cumprido. No dia da pesca, lá no dia inicial, Jesus, quando apareceu na vida de Pedro, ele deu
uma promessa: eu vou fazer de você um pescador de homens. Depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desce em Atos 2. Estavam todos reunidos. O Espírito Santo desce. E as pessoas começam a falar em línguas que antes nunca haviam falado. E aqueles que não falavam aquelas línguas começam a entender no seu próprio idioma. E as pessoas começam a ficar cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo desce naquele local, batiza as pessoas, transforma a vida daquelas pessoas. E quem olhava aquela cena achavam que aqueles homens estavam bêbados. E de repente um novo silêncio acontece. E dessa vez um homem se coloca de pé e pega a palavra e começa a pregar. Esse homem é Pedro. Pedro fica de pé e começa a pregar, começa a falar sobre Joel. E ele diz que os novos terão visões, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Pedro começa a falar sobre Jesus sendo a descendência de Davi. Pedro começa a pregar sobre arrependimento. Pedro começa a falar que não há salvação sem Jesus. E a palavra de Deus diz que naquela pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas. Pedro tinha uma promessa na vida dele: ser pescador de homens. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro se arrependeu 3 vezes. E 3.000 pessoas foram salvas em uma pregação de Pedro. No seu último dia, a Bíblia não nos conta, mas quem vai nos falar é a história. Pedro, na hora de ser crucificado, ele não quis ser crucificado igual Jesus, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu quero te convidar a viver uma vida autêntica com Deus. Eu quero te convidar a ser um cristão autêntico, verdadeiro, como Pedro foi. Existe uma promessa na sua vida, existe uma promessa na minha vida, de sermos feitos pescadores de homens. Primeiro vem a queda, depois o arrependimento, mas a promessa vai se cumprir na minha e na sua vida. Assim como Pedro impactou 3.000 pessoas com uma pregação, Deus pode usar a sua vida para transformar milhares e milhares de outras vidas. Viva um cristianismo autêntico. Deixa Jesus te levar para um nível mais profundo. Que Deus te abençoe e que Jesus possa mudar a história da sua vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe o ministério, a vida, a família do Natan, o seminarista Natan, homem de Deus, jovem abençoado. Deus abençoe a sua casa, a sua esposa, a sua filha, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais um culto de louvor, de adoração, de ministração da palavra do Senhor. Mas nós ainda vamos entoar um último cântico ao Senhor. Mas antes eu quero apresentar ainda esse dízimo. Que Deus abençoe os dizimistas e os ofertantes da casa do Senhor.
Os irmãos já sabem como fazer as suas ofertas, fazer a entrega dos seus dízimos, pois é bíblico. Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha em abastança, e por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que ele vos não consuma o fruto da vide, e para que a vossa videira não seja estéril. Que Deus tire toda a esterilidade, e que cada um dos servos do Senhor, mesmo nesse momento difícil, mas possam atravessar glorificando a Deus, porque é um Deus que supre as necessidades do seu povo. Como falo todos os domingos, o nosso Deus é o mesmo que sustentou Israel num deserto por 40 anos. Glórias a Deus por isso. Quero apresentar essa oferta agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos os dízimos e as ofertas dos teus servos que estão, Senhor, mesmo nesse momento de dificuldade, onde houve uma queda nas rendas das famílias, na renda, Senhor, do Estado, do país, mas, Senhor, Tu és o mesmo Deus que supriu as necessidades de Israel e supre hoje as necessidades dos Teus servos. Que cada família aqui representada e aqueles que estão assistindo de longe, Senhor, possam alcançar também a bênção da prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Declaramos consagrado esse dízimo, para a honra e glória do Teu nome, é o que oramos em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Daquele que nunca me deixou. Glória a Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu amor é perfeito, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor. Acharei conforto Nós em estamos atravessando, cantando louvores, adorando o Teu santo pois nome. eu sei que Pois nós sabemos que és digno de receber o louvor e a honra para todos sempre. me guarda em Teus braços é meu descanso. Abençoe, Senhor, cada Em família, Teus braços é meu os Teus servos que estão agora te adorando nas suas casas, Em Teus adorando braços em é verdade. meu Eles descanso. possam receber toda sorte de bênção. Em Teus braços
Nós vamos orar nesse momento por uma irmã, uma serva de Deus que está na dependência das nossas orações, a irmã Zezé. Vamos orar pelo Bruno, pela Bianca, pela família. Vamos orar pelo estado de saúde da irmã Zezé. Ela está precisando das nossas orações. Ela tem um testemunho lindo do que Deus fez na vida dela e da família. Mas vamos orar também pelos demais servos do Senhor, que eu não sei qual momento que estão atravessando, mas eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor é justo e o Senhor abençoa. Ó Deus, abençoe agora a tua serva. Temos certeza que a tua igreja agora, Senhor, com uma só voz, estão clamando: abençoe a irmã Maria José. Tome, Senhor, a sua família, a sua casa. Nós ministramos a tua palavra com a autoridade que há no nome de Jesus, pois sabemos que tu és o médico dos médicos. Ela está em tuas mãos. Nós profetizamos bênçãos sem medida. Agora oramos pelos teus servos que estão trabalhando. Oramos pelos teus servos que estão assistindo essa live em casa. Oramos, Senhor, por cada um dos teus servos que não estão podendo ainda frequentar os cultos presenciais. Mas, ó Deus, temos certeza que no próximo domingo, aqui junto com a tua igreja, estaremos novamente cultuando em um culto presencial. Abençoe, Senhor, o teu povo com toda a sorte de bênção. Dê uma semana de vitória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a santa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira estaremos aqui novamente adorando o Senhor. E Deus te abençoe. Amém.